Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Bruno Godinho, está no ar mais um Saúde e Produtividade, especial Setembro Amarelo. E hoje a gente vai falar sobre doenças relacionadas à nossa mente. E ninguém melhor para abordar esse tema do que uma especialista no assunto. Recebo aqui hoje Gabriela Jamaludin. Ela que é médica psiquiatra, formação em psiquiatria pelo Hospital de Base do Distrito Federal, mais de 12 anos de atuação na área, inclusive no SUS, inclusive em CAPS, que é uma aventura à parte. E ela é preceptora do curso de medicina da PUC. Seja bem-vinda, doutora Gabriela. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Uma honra estar contigo aqui. Há muito tempo que eu quero explorar essa parte da bioquímica do nosso cérebro, como que isso interfere na nossa saúde mental. Eu sei que você tem vasta experiência no assunto. Qual que seria um transtorno que a gente pode começar a abordar? Eu acho que falando, também em Setembro Amarelo, que é esse período que a gente está de prevenção ao suicídio, eu acho que é sempre bom falar de depressão, que é uma das doenças que mais está incapacitando as pessoas hoje em dia, tanto em saúde mental quanto em doenças no geral, uma doença que está sendo muito incapacitante, a depressão. E a depressão está cada vez mais recorrente, a incidência só aumenta. Sim. O Brasil hoje é o segundo país da América Latina em incidência de casos de depressão. Mas como que o nosso público leigo distingue uma tristeza, uma baixa energia de uma depressão? Muito boa essa pergunta. A tristeza, é muito comum a gente ter várias emoções do nosso dia a dia, Então, muitas pessoas às vezes falam, eu oscilo muito humor, uma hora eu tô alegre, uma hora eu tô triste, uma hora eu tô ansioso, mas isso é o normal, a gente tem várias emoções, às vezes até ao mesmo tempo. O que vai diferenciar mesmo para a ocorrência de um transtorno é na duração e na intensidade, principalmente. E também na perda de funcionalidade. Então, quando a gente fala de depressão, é uma tristeza que é duradoura, dura vários dias, várias semanas, de uma forma intensa e que traz alguma repercussão em outra questão, Pode trazer, por exemplo, insônia, ou aumento de sonolência, ganho ou perda de peso, perda de funcionalidade, a pessoa pode ter uma queixa de memória, por exemplo. Então, vai além do sentimento de tristeza em si. Inclusive, uma dos sinais, dos sintomas mais importantes da depressão, além da tristeza, é a falta de alegria, falta de prazer com as coisas. Então, vai muito além da tristeza, a depressão. Então, reconhecendo alguns desses sintomas, é importante procurar um profissional. Isso é muito bacana, porque não é só você estar triste porque aconteceu alguma coisa. Seu cachorro morreu, você terminou um relacionamento, é natural ficar triste. É natural ficar triste, mas claro. é uma tristeza prolongada. E além disso, uma falta de prazer. De prazer. É isso, a pessoa... antes eu gostava de ir ao restaurante e agora aquilo não me dá mais prazer. Eu gostava de sair com minhas amigas e aquilo não me dá mais prazer. Gostava de fazer uma leitura, assistir uma série. Então, todas as coisas que antes você costumava gostar, aquilo passa a ficar sem graça. Eu brinco com meus pacientes que a vida parece que botou um filtro em preto e branco. A vida fica sem gosto, sem cor, Tudo fica meio sem graça. Isso também é sintoma de depressão e, às vezes, até mais importante do que a tristeza em si. Eu brinco que a pessoa que está com sintoma de depressão, para ela toda comida é um sanduíche do McDonald's. Quem vê na foto, assim, até parece que tá tudo bem, tá tudo ok, mas você vai morder, não tem gosto aquilo, não negócio tem gosto, sem graça. Não te traz energia, não te traz a vontade de fazer aquilo de novo, Então, essa eterna sensação. E é muito desconfortável. E a tristeza você nota rápido, Então, tem a pessoa que tem aquela depressão com mais característica de tristeza, percebe muito rápido, vai logo, Porque é muito desconfortável. Mas a pessoa que tem essa apatia, anedonia, que é essa falta de prazer, demora a procurar. Ela acha que é personalidade, ela acha que ela está sendo ranzinza, ela acha que envelheceu, E até porque isso ocorre de maneira gradativa. A pessoa muitas vezes não percebe, correto? Não percebe. Não é do dia para a noite, estou feliz, amanhã estou sem vontade. A pessoa primeiro para de sair com os amigos, depois a pessoa para de fazer outras coisas que gosta, vai ficando mais reclusa, Então, a pessoa pensa que
tá em outra fase da vida, ela se culpa muito por aquilo, aí vem esses estigmas de, eu sou preguiçoso, eu não tenho vontade de nada, é culpa minha, que também são sintomas de depressão, Sim. né? Se sentir culpado, né? Se sentir inferior, e aí tudo vira uma grande bola de neve que vai se acumulando. Quando uma pessoa fratura a perna, né, pede-se um exame de imagem, um raio-x, e bate o olho lá, está fraturado, Tá tem um ali. tratamento. Uhum. Para a depressão, é com base nesses sintomas que vocês já fazem um diagnóstico? Sim, sim. Depressão, isso é até um erro que algumas pessoas fazem. Não existe nenhum exame específico que diagnostica depressão. O diagnóstico da depressão é clínico, é com base em sinais e sintomas que a gente coloca em critérios diagnósticos. Os exames que a gente usa na psiquiatria são para descartar outras doenças. Então, a gente se fala muito, hoje em dia a gente tem falado muito de vitaminas, né, e tudo. E são importantes, sim, esses exames, porque podem causar sintomas parecidos. A pessoa que tem uma anemia também está com desânimo, também está desanimada da vida. E, então, a gente chama de diagnóstico diferencial. Eu peço exames para os meus pacientes para identificar se pode ter algo além da depressão ou algo... Peraí, o que você tem não é depressão. É anemia, deficiência de vitamina, é outra coisa. Então, os exames são nesse sentido, mas não vai vir no exame escrito você tem depressão, infelizmente, né? Porque isso também causa essa sensação de, poxa, certeza que eu tenho isso, cadê um papel escrito que eu tenho isso? Eu queria tanto provar para as pessoas que eu sou doente, então as pessoas já estão com essa baixa autoestima, queriam muito ter essa comprovação para mostrar para outras pessoas. Gente, não é assim, eu tô doente, eu tô doente de verdade, não é frescura, né? Por conta do estigma mesmo. Sobre essa questão das vitaminas, hoje não é raro a gente acha na internet para vender spray de ocitocina, suplemento à base de triptofano que vai estimular a produção de serotonina. Ok, são neurotransmissores relacionados ao bem-estar, ao prazer. Mas isso aí funciona para a depressão? Não, nenhum desses suplementos substitui o tratamento convencional. Tá. Né? Eu falo que suplemento é para quem está saudável, quem está bem, quer alguma coisa para dar um up, ok, não tem problema, tem alguns efeitos ansiolíticos, mas não substitui o tratamento convencional. Se você chegar num nível de depressão em que é necessário o medicamento de uma forma mais formal, essa perfumaria não vai substituir. Isso é muito importante, porque tem muito charlatão por aí que tem passado essas coisas, esses manipulados, como se fosse tratamento para depressão. E não existe essa troca. A depressão é uma coisa muito séria, pessoas morrem por causa disso, e é muito grave você tratar. A depressão é tratada de forma multifatorial, né? Multiprofissional. Então, é necessário uma boa alimentação, se necessário repor vitaminas, vamos fazer também. Um medicamento, atividade física, mas um não substitui o outro. Eu fazer reposição de vitamina D. Em quem tem depressão, eu vou repor a vitamina D, mas não vou tratar a depressão. Eu tenho que fazer as duas coisas, entendeu? E o tratamento recomendado para a depressão, qual seria? Aí depende do nível de depressão, né? Se você tem uma depressão de leve a moderada, você pode tratar com essas medidas, né? Ambientais, comportamentais, atividade física, psicoterapia, muito importante. Quando a gente já chega numa depressão de moderada a grave ou uma depressão grave, aí já exige o uso de medicamentos psicotrópicos mesmo. E tem muita gente que ainda tem estigma em tomar medicamento. Demais. Há uma confusão, né, em relação a medicamentos que viciam, medicamentos que não viciam. E é muito importante que seu médico te explique sobre isso. Doutor, esse remédio vicia e esse outro não vicia? A maioria dos medicamentos que são para tratamento de depressão não são remédios que viciam, né? Então, isso é muito importante esclarecer para o paciente, para não gerar essa preocupação que afasta muitas pessoas do tratamento. E você falou no inicinho que é natural que todos nós tenhamos algum transtorno, variação de humor, né? Não transtorno, mas variação de humor ao longo do dia, ao longo da semana. Sim. E quando essa variação é muito grande, ao ponto de ser uma bipolaridade. O que é bipolaridade? Não é isso. Tem gente que já chega... Nossa, tem hora que eu tô alegre, tem hora que eu tô triste. Eu falo, que bom. Que tá bom, normal, então, né? Tem hora que eu também tô alegre, tem hora que eu tô triste. Mas a bipolaridade
Lembra do que eu falei da depressão, que envolve tempo, intensidade? A bipolaridade também é parecido. Só que a bipolaridade, a gente tem, nesse tempo e intensidade, variações de humor. Então, eu tenho humor eufórico, que leva a mania, hipomania, mas isso tem que ser por uma intensidade, por um tempo. E depois eu tenho um episódio de depressão, que aí também é uma intensidade, não é só uma tristezinha, e também fica um tempo. Então, não é de um dia para o outro. Eu fico, às vezes, 1 semana, 2 semanas com mania, e depois eu fico, pode ser 1 mês, 2 meses com depressão. Aquilo demora um tempo para virar de um humor para o outro. Não é... Se você oscilou no mesmo dia, bem provável de não ser bipolaridade. Então, tem que ter essa variação, demorar um tempinho em cada fase. Eu já conversei com algumas pessoas que têm bipolaridade e hoje são medicadas, mas elas falavam assim, Bruno, quando eu estava no estado de mania, era bom demais, porque eu me sentia o super-homem, eu podia tudo, a autoestima estava lá em cima, tudo bem, fazia um monte de coisa que não devia fazer, mas a pessoa se sentia muito bem. Tem um estado, né, um pouco antes da mania, que é a hipomania, que a gente lê aquilo e fala, eu quero isso pra mim. Onde que está o remédio que dá isso? Porque você fica mais criativo, você não tem insônia, você tem baixa necessidade de sono. Não precisa dormir muito. Então, você se sente bonito, a libido vai lá em cima, tudo tá no alto, né? Mas a hipomania ainda não te deixa tão disfuncional igual a mania. Então, seria o período perfeito. O problema disso é que muitas vezes não para na hipomania. E quanto mais tempo você fica nesses estados, mais neurônio você vai perdendo. Esses estados são neurotóxicos. E aí, quanto mais crises você tem, mais grave você fica, mais difícil de sair dessa crise fica. Então, lendo os critérios parece muito legal, mas na vida real traz muito prejuízo. Ah, não, já queria pra mim, já ia pedir. Parece legal. Sentir bonito, autoestima lá em cima. E outra, quanto mais você sobe, maior é a queda depois, né? E maior é a queda depois. O efeito rebote para humor deprimido é maior. E assim, outra dúvida, né, da bipolaridade, igual você falou da queda, parece que a pessoa que tem a mania logo vai ter a depressão, mas não tem tanta regra assim. Não é, a cada 3 manias eu tenho 3 depressões, não. Tanto que é muito comum a pessoa ter depressão várias vezes, ser confundida com uma depressão unipolar e, de repente, ter uma crise de mania e você fala, era bipolaridade. Então, às vezes a pessoa tem 1 ou 2 fases de mania durante a vida, ou de hipomania, e, na verdade, ela fica muito tempo deprimida. Isso acontece no bipolar também. Falou que a depressão é multicausal, e a bipolaridade? A bipolaridade também. Apesar da bipolaridade ter um pouco mais de fatores genéticos do que a depressão, também tem múltiplas causas, né? Não quer dizer que seu pai e sua mãe, sendo bipolar, que você vai ser também. Tem um fator genético muito importante, mais importante que o da depressão, mas também é multifatorial. A maioria das doenças psiquiátricas são. E o tratamento para a bipolaridade? O tratamento, infelizmente, é para a vida toda. É uma doença que não tem cura. E o que eu explico para os meus pacientes é que muitas vezes é um tratamento de prevenção. Você está bem, doutora, mas eu estou bem. Mas a gente vai prevenir para que você não tenha novos episódios, porque um novo episódio por bipolar pode ser muito grave, a ponto de internar ou a ponto até de ter tentativas de suicídio. Então, eu falo, tá bom, eu sempre dou exemplo de doenças clínicas, falo, a pessoa que tem pressão alta, ela está tratando ali, enquanto ela está tratando, ela não tem pressão alta. Ela não se diz curada, né? Ela sempre vai ter que tomar aquele remédio para ter a pressão normal. Mesma coisa, enquanto você fizer seu tratamento corretamente, as chances de você ter uma crise diminui bastante. Então, mesmo estando bem, é importante seguir com o tratamento. E o tratamento, assim, claro que eu como psiquiatra tendo a falar do medicamento, mas é tudo. Mudança de hábito de vida, higiene do sono, psicoterapia, atividade física, o completo. O bipolar tem que ter uma vida mais regradinha. Não adianta tomar uma medicação e perder noite de sono na gandaia. E beber, usar droga, usar piorou. droga, não adianta. E a medicação recomendada ainda é o lítio? O lítio é a primeira escolha ainda para quase tudo. Que é uma medicação bem antiga, né? É uma bem tradicional. das mais antigas e ela cobre todas as fases do bipolar. Então, é uma medicação que pode ser usada tanto na depressão, quanto na mania, quanto na hipomania, quanto o paciente que está estável. Prevenção de suicídio também, o lítio entra muito na prevenção de suicídio. É um dos medicamentos que comprovadamente
reduzem a taxa de suicídio, mas temos outras alternativas. Se você teve efeito colateral, se você não se deu bem com lítio, cada vez a ciência está aí trazendo novas medicações para transtorno bipolar, mas o lítio ainda É o o campeão. nosso queridinho ainda. Olha só, nós estamos falando aqui de medicações que podem auxiliar pacientes que têm necessidade dessas medicações, mas só o médico pode prescrever qual que é o remédio adequado para cada caso. Então, nada de se automedicar, são medicações que precisam de receita, então é muito pior se você for no mercado negro, que aí você não sabe mesmo o que você vai estar tomando. Então, que é a dica, procura a doutora Gabriela, procura outro médico da sua preferência e vai tratar com quem entende do assunto. Vamos lá, outro tema que aparece muito e eu vejo cada vez mais recorrente, que é o tal do TDAH. Sobretudo para essas novas gerações, geração Z, geração alfa, parece que eles já nascem com isso de fábrica. Não é? Ou pelo menos dizem que tem. Dizem que tem. Como é que é? O que é o TDAH e como é que você vê isso no seu consultório? O TDAH, né, o próprio nome já diz, é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, a pessoa pode ter mais predomínio do déficit de atenção ou mais predomínio da hiperatividade. A hiperatividade pode ser física mesmo, da pessoa que não para quieto, ou até uma hiperatividade mental, de aceleração de pensamento, dificuldade de concentrar, porque tem essa aceleração de pensamento. E é uma doença que vem do seu desenvolvimento neurológico, né, neurobiológico. Então, não é uma doença que vai surgir ali com seus 30 anos. É uma doença que você vai carregar ela desde a infância. Então, eu que trato mais de adolescentes, adultos, mesmo que a pessoa adulta não... eu nunca tive. A gente, na história, consegue identificar. Peraí, tinha sim. Não tinha o diagnóstico. Não foi diagnóstico, diagnosticado, né? Mas tem que ter alguma coisa nesse passado. É uma coisa que surgiu depois de adulto. Peraí, vamos pensar em outros diagnósticos. Um exemplo que eu dou, né, que acho que muita gente vai se identificar, é assim, a pessoa chega para mim com 30 anos, família, filho, trabalho, e fala, vou estudar para concurso. Senta a cadeira e fala assim, como é que estuda mesmo? Não sei, não estou funcionando, tá ruim. Aí eu tenho que falar, peraí, isso não é TDAH. Você está com 30 anos, você está um tempo que você não estuda, você desacostumou a estudar, você está cansado, você tem uma família, você tem trabalho, você tem uma rotina. Não vai funcionar igual quando você tinha 15 anos. Né? Vamos ver outras possibilidades. Se você está cansado, se você está ansioso, se você tem outra justificativa para essa dificuldade de estar estudando para concurso. Então, é uma confusão que acontece demais. Acontece demais. E eu vejo também muita gente que se baseia em testes de internet, de revista. Fala assim, eu tenho sintomas, então eu tenho TDAH. E não é bem assim, né? Não, eu acho que... é muito complicado os vídeos, né? Eu vi uma vez um vídeo, se eu sento torto é porque pode ser TDAH. E eu falo, gente, eu li tantos critérios, eu nunca vi sobre sentar torto. Eu acho que isso que confunde, alguma coisa que é muito específica, que às vezes é a experiência pessoal da pessoa, e ela faz um vídeo de TikTok para aquilo, e quem assiste interpreta de um jeito errado. Nossa, eu faço a mesma coisa que ela. Mas sempre é válido procurar um profissional. Se aquilo te fez procurar um profissional, tá válido. Só não vá se automedicar, só não vá se autodiagnosticar, né? Use aquilo como um incentivo para procurar ajuda. Né, que acontece muito da pessoa ir por um motivo e a gente descobrir ou uma bipolaridade, descobrir que uma ansiedade, alguma outra coisa que a pessoa realmente está precisando de ajuda. E como diferenciar uma pessoa que tem esse déficit de atenção de uma pessoa que só está focada ou perdeu o foco porque está interagindo com várias coisas, está cheio de tela aberta, conversando com muita gente, fala assim, eu tenho déficit de atenção, mas talvez não, você só não está focando onde deveria. Como diferencia isso? A gente começa com uma boa história desde a infância, como que foi na escola, como que era o comportamento, se tinha uma hiperatividade quando era criança, como foi a adolescência. Normalmente, aos 12 anos, o TDAH dá uma mudada, a pessoa deixa de ser tão hiperativa, né? Fica só com déficit de atenção. A gente perguntar sobre a vida da pessoa, não é só sobre o momento. O TDAH não ativa na hora que você está estudando e desativa depois, é o dia inteiro. Então, a gente pode perguntar sobre hiperfoco que a pessoa tem, a gente pode perguntar sobre desorganização. O TDAH costuma ser muito desorganizado com seus objetos.
A gente pode ver sobre a questão de impulsividade. O TDAH também costuma ser uma pessoa mais impulsiva, dificuldade de tomar decisões. Então, a gente faz uma anamnese muito completa e, precisando de um exame complementar, a gente envia para uma avaliação neuropsicológica, que é feito por um psicólogo especialista nisso. Frequentemente, eu peço para os meus pacientes fazerem essa avaliação neuropsicológica, que ajuda bastante no diagnóstico. E como é que é isso do hiperfoco? O paciente com TDAH tem esse hiperfoco? Pode ter o hiperfoco, pode ter o hiperfoco. A pessoa com TDAH pode ter muita dificuldade de se concentrar em algumas matérias e quando é um tema de interesse, o mundo se apaga e a pessoa foca completamente naquilo, né? Mas é de um jeito disfuncional também, porque é necessário a gente saber dosar a atenção. Tá certo que, claro, todo mundo vai prestar mais atenção numa coisa que gosta mais do que em outra, mas a gente tem que saber a importância das coisas e o TDAH não consegue filtrar muito isso. E o paciente que tem TDAH tem tratamento também? Tem tratamento também. Tratamento, assim como outras doenças, envolve psicoterapia e tratamento medicamentoso. E melhora muito a qualidade de vida. O TDAH não tem cura, a gente não vai tirar o TDAH da pessoa. A pessoa cresceu com aquilo, vai moldar aspectos da personalidade daquela pessoa, mas o tratamento vai trazer muita qualidade de vida. Assim, pessoas que são completamente desorganizadas, pessoas que não conseguem... eu tenho pacientes que não conseguem dirigir, que não conseguem prestar atenção no trânsito, se colocam em risco. E com o tratamento voltam a conseguir praticar essas atividades. O tratamento é muito importante para o TDAH, traz outra vida para a pessoa. Eu sou dos anos 80, numa época que não existia esse diagnóstico. Não. E aí estudei em escola pública e que o aluno mais santinho da escola parecia o Tasmania. Uhum. Hoje eu vejo que as crianças, aquelas que têm algum comportamento um pouco mais, vou chamar de exagerado, elas quase que já são empurradas para ter TDAH. Já recebem algum nível de diagnóstico, não de um médico. Você vê isso também? Você acha que isso está acontecendo? Um diagnóstico precoce e às vezes equivocado? Eu reflito muito sobre isso. Pondo nessa questão das crianças, desses diagnósticos, pondo o TDAH e o autismo também, que é o que mais assusta de ter aumentado, claramente teve um aumento de número porque as pessoas estão procurando mais. Correto. Né? Não é vantagem a gente, nos anos 80, não ter sido diagnosticado, né? Olha o tanto de gente que largou a escola por causa disso. Né? Nossos pais, mais ainda. Não, na minha época ninguém tinha isso, mas quantas pessoas da idade dos nossos pais não largaram a escola na 5ª série? Muita gente, não dava conta, era malandro, reprovava, chegava... Né? Então, que bom que está tendo mais procura. Com mais procura, tem mais diagnóstico. Mas eu fico realmente preocupada se é só isso ou se tem algo a mais acontecendo, exposição a telas, preocupação excessiva, né? É uma preocupação que eu também fico refletindo. No geral, eu acho positivo que mais pessoas são diagnosticadas, né? Mas fica essa preocupação também se não está tendo um excesso, né? Seja diagnosticado por um médico. Por um médico. Eu vejo que, às vezes, outras classes profissionais... Que seja uma investigação, que não seja uma coisa impulsiva, né? Uma consulta de 10 minutos, né? O diagnóstico de psiquiatria não é fácil, justamente por, como a gente falou, não tem nenhum exame específico, né? Torna o diagnóstico psiquiátrico muito difícil, então precisa ter, às vezes, muito mais de uma consulta para a gente chegar num diagnóstico. Perfeito. Para a gente fechar o tema, que é tema do Setembro Azul... Amarelo. Dados informam que mais de 700 mil pessoas praticam o autoextermínio no Brasil por ano. Como prevenir o suicídio? O Setembro Amarelo, né, veio com essa missão da gente falar mais sobre isso. Vamos falar mais para trazer essa prevenção, porque por muitos anos isso foi um tabu, não se falava, e como a pessoa não falava, ela suicidava sem procurar ajuda, sem ninguém nem ficar sabendo. Então, uma das maneiras é essa, fale sobre o assunto. Você veio com esse pensamento, não normalize um pensamento de querer se matar. Converse com alguém, seja um amigo, alguém de sua confiança, né? Desabafe sobre o assunto, né? E se for o contrário, se alguém desabafar sobre esse assunto com você,
sugira que essa pessoa vá a um profissional da saúde ou procure o CVV, né, Centro de Valorização à Vida, que procure algum tipo de ajuda. Falar sobre o tema é um caminho, sim, e o Setembro Amarelo faz um bom trabalho com essa campanha. A gente precisa abordar mais isso, porque é difícil reconhecer também um potencial suicida. Às vezes a gente não enxerga. Tá escondido, né? Uma pessoa normal, né? Muitas vezes, assim, hoje em dia não, há muitos anos, né? Os dados apontam que os homens, eles suicidam mais do que as mulheres. Muito mais, assim. A diferença é gritante. E um dos motivos é esse, o homem esconde mais as emoções, o homem não procura tanta ajuda. Quando o homem tenta é porque ele já passou por todo aquele processo de depressão sozinho e ele se vê sem saída e leva um susto, as pessoas levam um susto. Poxa, era um cara normal, era um cara... Estava trabalhando, mas ninguém sabia o que passava por dentro. Não estava normal. Eu vi uma frase que eu achei muito bacana, que diz que o suicídio é uma saída definitiva para um problema temporário. Uhum. Mas que a pessoa não consegue ver ele como um temporário. Não consegue ver. Existem alguns fatores, né, de suicídio que envolvem a depressão. São os Ds, né, do suicídio. Né? Então, tem a depressão, o desamparo, o desespero. E um deles, que para mim é muito importante, é a desesperança. Então, você se vê sem alternativa, sem esperança. Quando você identifica isso na pessoa, no paciente, é porque está muito grave. A pessoa já não vê solução para aquele problema. Então, a desesperança é uma coisa que me toca muito. Se a gente não tem uma expectativa de futuro, se a gente não consegue ver, né, um futuro mais próspero, um caminho mais oportuno, se a gente não consegue enxergar que a gente pode ir além, também fica sem sentido. Eu atendi um rapaz, né, que tinha tentado suicídio, e conversando com ele, ele falou, eu só penso no trabalho que eu estou dando para minha família. Minha família conseguiu essa consulta para mim. Minha família, às vezes, quer dormir comigo para cuidar de mim. E eu fico pensando em me matar porque eu estou dando muito trabalho para minha família. E eu falei para ele, engraçado, né? Outra pessoa que não está em depressão enxergaria, nossa, como minha família me ama. Sim. Como eu sou amado, como minha família se preocupa comigo, como eu sou bem cuidado. Mas a depressão não te deixa enxergar isso. Você inverte o que está acontecendo para... Nossa, olha como eles estão tendo trabalho. Eles não estão tendo trabalho, eles te amam. Eles te querem ver bem. Então, o jeito de enxergar as coisas muda muito quando você está nesse estado. É por isso que saúde mental é um tema recorrente aqui nesse podcast. Você quer saber mais sobre o assunto? Consulte outros episódios, temos vários. Quer levar nossos programas do SES de Saúde Mental para dentro da empresa? É só entrar em contato pelo 4002-6213. E se quiser também uma consulta com a doutora Gabriela, consegue. Consegue. Como que as pessoas acham você? Eu acho que o jeito mais fácil de me achar é pelo Instagram, tá? Meu Instagram é @psiquiatragabriela. Bem facinho, não tem um sobrenome complicado. Então, me procura lá, manda DM, sou eu que respondo. Qualquer dúvida que tiver sobre o episódio também, estou sempre respondendo meus seguidores. Pode seguir lá. E lá tem meus contatos também de agendamento de consulta e tudo mais. Coisa boa. Já está convidada para voltar. Uhum. O tempo aqui foi curto, quero explorar o seu conhecimento com muito mais tempo. Te agradeço muito por esse momento aqui conosco. Muito obrigada. Obrigadão. Agradecimentos também aí para a nossa equipe técnica, Johanna, Bruno, César Ricardo, também nossos sponsors, Paulo Vargas, André Rocha, Sandra Tokarski. E agradecimento especial a você que nos acompanha toda quarta-feira aqui no Saúde Mais Produtividade. Obrigado e te vejo no futuro.